Aleluia, diga glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Judas, versículo de número 10. Judas, versículo 10. Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Judas, versículo de número 10. Judas, versículo de número 10. O Espírito Santo está aqui em nosso meio. Nós amamos a presença do Espírito Santo. Ele nos ensina a adorar o Senhor Jesus Cristo. Ele nos fala das verdades concernentes sobre o céu e sobre a palavra de Deus. Judas, versículo de número 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Podem assentar-se. Abrindo comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós sabemos que nós vivemos duas realidades. Vivemos uma realidade interna dentro de nós, que é a expansão do reino de Deus dia após dia, a proteção do sangue de Cristo, a operação do Espírito Santo de Deus em nós, alargando os terrenos, fazendo fundamentações, fazendo edificações para que o reino de Deus cresça dentro de nós. E nós vivemos também uma outra realidade, que é a realidade aqui fora. Isaías diz que a terra murcha e pranteia por conta dos seus moradores. E nós sabemos que a realidade aqui fora, ela é terrível. Quando Deus fala com Adão sobre o seu pecado, o Senhor diz: maldita será a terra por sua causa, espinhos e abrolhos ela irá produzir, e você, com dor e suor, vai conquistar o seu pão. Ou seja, o pecado de Adão trouxe para a terra uma maldição. Dores, espinhos, abrolhos. E esse confronto dessa realidade que Cristo trouxe para dentro de você, com a realidade estabelecida aqui fora, essa é a grande questão. Você tem uma realidade dentro de você, que é uma realidade que Deus está cada vez mais trabalhando e cada vez mais exercitando para que ela tenha alargamentos e extensões. E existe uma realidade aqui fora que Satanás também está trabalhando nela, para que a sua vida nesta terra se torne cada vez mais difícil, para que as coisas que você faça sejam cada vez mais difíceis, que as coisas que acontecem com você, você venha a esquecer-se, preterir, ignorar, ser indiferente a essa realidade e dedicar-se apenas à realidade externa. Vou repetir essa parte. Existe um trabalho infernal, dia e noite, para que nós, filhos de Deus, o povo de Deus, o povo nascido no Calvário, remido pelo sangue de Cristo, o povo que recebeu o Espírito Santo, o povo que ama a palavra, venha ignorar essa realidade espiritual dentro de nós e venhamos nos envolver, nos importar e preferirmos essa realidade externa. Onde? O cansaço será iminente, o desgosto será notório, a tristeza frequente, a solidão irresistível. E então vai despertar-se dentro de você um desejo e uma avidez por acompanhar os outros. Quem são os outros? São as pessoas que só têm uma realidade, a realidade externa. Para elas, serem ricos é possuir dinheiro. Para você, é ter o céu. Para elas, ser feliz é ter todo o conforto. Para você, é ter uma vida espiritual assertiva dentro das bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pobres de espírito. Isso é felicidade. As nossas
concepções de felicidade, de sucesso, são totalmente opostas. Mas alguns de nós insistimos em viver essa realidade externa como primária sobre nós, acima de tudo. Ignoramos a nossa vida espiritual, ignoramos a acessibilidade ao Espírito Santo, ignoramos a produtividade do reino dentro de nós e começamos uma corrida acelerada e ávida neste mundo. Isso acontece não propositalmente. Isso acontece não porque fazemos de propósito. Mas a maldição que impera sobre esta terra e todo o relacionamento que você tem com essa terra, com pessoas amaldiçoadas, com palavras amaldiçoadas, com uma terra amaldiçoada, com situações amaldiçoantes, isso vai te envolvendo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, e quando você percebe, você está pensando como eles, você está sentindo como eles, e as suas prioridades são outras. E você começa a querer recursos como eles fazem, e você começa a ter habilidades que eles têm, e quando você percebe, há pouca diferença entre vocês. A diferença é que toda vez que você vem ao culto, e toda vez que você fala com Deus, existe um aperto no seu coração, e existe um sistema ruim dentro de você, e sempre uma culpa, e sempre uma dor, e sempre um incômodo, e sempre uma insatisfação terrível. Você não pertence lá, e nem fica bem aqui. Quando você está no mundo, no desenfrear da avidez de correr para ter, para conquistar, e fazendo de prioridades essa terra, você não fica bem, existem coisas que te incomodam, você não consegue ter o padrão deles, a consistência deles, os recursos deles, você parece um peixe fora d'água, e quando você vem internamente, você fica meio que desambientado, você também não sabe mais como as coisas funcionam, parece que o trem passou e você perdeu a passagem, você fica deslocado entre dois mundos. E essa é a meditação dessa noite. É esse deslocamento. É quando nós não conseguimos sermos, agirmos, vivermos como seres humanos comuns, porque nós conhecemos a verdade, conhecemos a cruz, e não conseguimos viver uma vida plena, realizada internamente, porque o mundo nos atrai, porque a avidez nos atrai. Então vamos lá. Como é que se consegue viver nessa terra com pessoas amaldiçoantes, com situações amaldiçoantes, com conversações amaldiçoantes, em um mundo caótico que está desmoronando? Como é que se consegue sair de casa pela manhã, ir trabalhar, matar um leão ou 2 leões ou então a selva inteira, e depois voltar para casa? E durante o dia manter uma comunhão com Deus. E durante o almoço agradecer a Deus pela refeição de coração grato. E durante a tarde ter a sensação de dever cumprido e de cristianismo conservado. Como é possível? Como é possível? Como é possível? A outra pergunta seria o porquê alguns conseguem e outros não. O porquê alguns têm se perdido, fazendo deste mundo externo o seu habitar. E de repente, pasmem você, ainda bem que você está sentado. E de repente ele começa a trazer para o seu relacionamento com Deus técnicas, costumes e padrões externos. Ele começa lá fora. Ele é calculista, idealizador, frio. E de repente no relacionamento com Deus, ele começa a ser assim, frio, idealizador. Lá fora, ele precisa ter todo o molejo e todo aquela flexibilidade que às vezes um ímpio precisa ter. Deslizando, dizendo o verbete português, ensaboado como um bagre. E aí, para Deus ele quer a mesma coisa. E ele foge daqui, foge dali, foge acolá e foge. Lá fora, ele pode estar rasgado por dentro.
E ele chega no cliente, ou o patrão chega, e ele levanta aquele sorriso de orelha a orelha, e aquilo, e as palavras, e as flores, e aí, quando ele chega para Deus, ele começa a trazer esses tipos de hábitos e maneiras, e ao invés dele rasgar o coração, ele também diz, tudo bem, Deus, está tudo bem comigo. E então ele canta algumas canções e faz alguma oração, e escuta a palavra e volta para sua casa, abençoando-se a si mesmo. Por incrível que pareça, ao invés de nós levarmos para o mundo o nosso cristianismo, trazemos o mundo para o nosso cristianismo. O que aconteceu com Caim? Por que o caminho de Caim é tão condenável e tão amaldiçoado? Caim começa o seu caminho por aí. Nessa introdução que eu fiz para vocês. Ele não soube separar as coisas. Ele não soube. Ele não conseguiu entender e discernir que você pode estar lá fora, como José esteve, mas o mundo não necessariamente precisa estar dentro de você. O mundo só vai operar dentro de você se o seu cristianismo for fraco. Um cristianismo fraco faz com que você se torne adepto do mundo. Hoje nós temos cristãos que são fracos. Fracos por quê? Por que são fracos? Porque o evangelho deixou de ser forte e sustentar? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O quanto você é pentecostal? De 0 a 10, o quanto você é pentecostal? Não existe poder e força sem o Espírito Santo. Ninguém consegue ter uma vida espiritual sem o Espírito Santo. Se você ignorar o Espírito Santo, você está fadado ao fracasso. Zerou, não adianta. O quanto você foi ou ainda é pentecostal? Responde para você. O quanto você é pentecostal? O quanto? O quanto nós somos pentecostais? O quanto nós temos comunhão com o Espírito Santo, o quanto nós amamos a presença do Espírito Santo, o quanto nós recorremos ao Espírito Santo para nos ensinar a adorar, a servir a Deus, o quanto nós buscamos a ação do Espírito Santo para sermos aprovados diante de Deus. Você acha que realmente vamos conseguir chegar a algum lugar com a nossa maneira, a nossa ideia, o nosso conceito? O caminho de Caim foi, ele se torna um lavrador da terra, e a terra estava mal. Os dois trabalhos eram importantes, pastora, obviamente, tanto o cuidador de ovelhas e de animais, quanto o lavrador da terra. Só que Caim opta por lavrar a terra. E Caim tinha que ficar preocupado com o quê? Com as estações. E ele tinha que saber a época de plantar, e começou a ficar árduo o trabalho dele. Ele começou a se envolver naquilo de tal maneira, que aquela rudez, aquela situação prática e aquela situação metódica começa a encarnar nele. Pastora, e Abel? Abel também não tinha que proteger as ovelhas, Abel também não tinha que prestar atenção nas estações, o inverno, o verão e buscar pastos? Tinha. Só que a diferença foi que Abel não permitiu que as agruras desta terra, que a maldição, os espinhos e abrolhos desta terra fizessem parte da sua alma. Não importa o quanto você já sofreu, não importa o quanto você sofre, a questão é, vai sentar na cadeira? Vai? Essa é a grande questão. Realmente vai sentar na cadeira? Vai ter um lugar? Vai deitar na cama? Vai edificar dentro da sua vida um lugar para morar? O sofrimento de verdade vai morar dentro de você? A tristeza, as dificuldades realmente vão morar dentro de você? Vão transformar você numa pessoa fria, calculista e totalmente com um objetivo destrutivo? É isso que vai acontecer?
Não vai melhorar. Não vai melhorar, a terra não vai melhorar, as pessoas não vão melhorar, não vão. As pessoas vão ser cada vez mais ardilosas, cada vez mais maliciosas, cada vez mais vão querer passar você para trás, cada vez mais. As pessoas não vão melhorar, elas vão piorar. Mas e aí, você vai piorar também? Mas e aí, você vai ficar cada vez mais distante de Deus? Essa é a grande questão. É aquilo que nós precisamos entender e compreendermos dentro do nosso coração. Será que temos permitido que a volúpia e o ciclo e a maneira que esta terra está longe de Deus e amaldiçoada venham impregnar no nosso culto? O meu culto, o que ele tem a ver com esta terra? O que meu culto tem a ver com esta terra? O que a minha vida espiritual tem a ver com essa terra? Será que eu estou conseguindo distanciar a minha vida espiritual da maldição dos abrolhos dos espinhos? Ou será que os espinhos e abrolhos vieram sufocar a minha vida espiritual? O caminho de Caim. Capítulo 4, versículo de número 1. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: eu alcancei do Senhor um homem. Caim significa aquisição. E deu à luz mais ao seu irmão, Gênesis 4:2, Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Os dois trabalhos, como eu disse, eram importantes, e Caim era um homem ocupado, e Abel também era um homem ocupado. Só que um sabia cultuar e o outro não. Um entendeu. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Vamos ver se você tem a resposta. Por que Abel sabia que Deus se agradava de sangue? Então, vou mudar a pergunta. Se Abel sabia que Deus se agradava de sangue, seria possível que Caim não soubesse? Não, não seria. Os dois tinham condições de oferecer o que Deus queria. Os dois. Pastora, mas Caim tinha os frutos da terra. Só que os animais eram da família, assim como os frutos eram da família. E Caim podia ter o quê? Caim, o que Caim podia ter feito? O que Caim podia ter feito? Deixa eu perguntar uma coisa. Esses dois irmãos se davam bem? Você acha que eles se davam bem? Por que você tem essa ótica dessa rivalidade ou dessa pequena animosidade entre esses dois irmãos? Nem o culto eles conseguiam fazer juntos. Nem o culto eles conseguiam fazer juntos. Deus sempre priorizou e preservou a unidade do seu povo. Deus quer que o seu povo cresça junto, aprenda junto, ame junto, seja um povo que afogueie-se junto. A unidade sempre foi o propósito de Deus para o ser humano, sempre, sempre. Estar junto, saber adorar junto, ter comunhão. Os dois, um fazendo um culto num altar e o outro fazendo outro culto no altar, porque os dois não podiam e não conseguiam. Por quê? Porque a linguagem deles eram diferentes, porque a maneira deles pensar era diferente, mas Caim achava que o jeito dele era o certo. Por isso que começou e continuou até o final, achando que estava certo. Aí eu quero que você entenda uma coisa. Quem sabe você é tão fechado com o seu jeito, tão convicto que o seu jeito é certo, e você tem tanta certeza que o seu jeito é certo. Agora deixa eu pensar, e se você estiver errado? Você já parou para prestar atenção nisso? E se o jeito que você pensa está errado? E você acredita que está certo? Então Jesus diz, grandes trevas serão. E se a maneira de você viver, você tem certeza que ela está certa? E se ela estiver errada?
Mas você tem certeza absoluta. E você dá um braço, como Caim daria, por isso. E se ela estiver errada? Hã? E aí? O que você vai fazer? Hein? Essa é a grande questão. É a questão de nós entendermos que a ação do Espírito Santo de Deus em nós, ela é uma formação, ela é uma criação gradual. Quando você percebe que você está no caminho de Caim, quando você tem certezas humanas, baseado em dinâmicas humanas, suportadas por padrões humanos. Quando é que você percebe em uma pessoa o caminho de Caim, quando a personalidade dela é maior do que a ação do Espírito Santo? O Espírito Santo ainda não deixou ninguém pronto, ninguém está pronto, ele ainda está sobre a igreja, transformando a igreja numa noiva, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Mas quando eu ou você declaramos que estamos certos e somos convictos e assertivos do nosso jeito, nós estamos fora da ação do Espírito Santo. Quem é que quer provocar e produzir em nós convicções, certezas, robustez, dinamismo sobre o nosso jeito de ser, sobre o nosso jeito de pensar, sobre a nossa maneira? Por nenhum momento esse homem duvida. Quem olhasse para ele diria: este é um homem exemplar, é um homem que não duvida, é um homem que está fazendo de uma forma cabal. Ele não duvidou nenhuma vez, do começo ao fim, até para matar o seu irmão, foi totalmente certeiro e convicto, totalmente condenável. O caminho de Caim é quando as suas certezas e aquilo que você acredita é tão real para você, tão real. E aí você coloca o Espírito Santo fora. O Espírito Santo não deixou ninguém pronto ainda. Eu não estou pronta, você não está pronto. Satanás quer que nós pensemos que nós estamos prontos, que a nossa linha de raciocínio é correta, que a nossa maneira de sentir é correta, e que a maneira com que reagimos às coisas é correta. E que tudo está certo. Assim colocamos o Espírito Santo para fora. Por isso que a sua personalidade é o maior adversário para o Espírito Santo. Não é o diabo. A sua personalidade é o maior adversário, diz o apóstolo Paulo. Que ele guerreia contra a sua carne. Não fala contra o diabo, mas contra a sua carne. Para se opor à sua vontade. O inimigo do Espírito Santo é a minha vontade e a sua vontade, quando essa não está respaldada pela Escritura, nem pela palavra de Deus. Temos inimizade. E lá estava aquele moço, arando a terra, criando ideias, padrões, técnicas e dinâmicas. Uma pessoa religiosa, totalmente religiosa. E ali ele estava para oferecer algo a Deus. O que ele ofereceria? O fruto do meu trabalho. Deus não separa a oferta do ofertante. Tudo que você oferece é junto com você, não tem separação. Não tem o que você oferece e não tem você. Os dois são juntos. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 3. Você sabia que Satanás não se opõe à religião? Você vê quanta religião tem? Satanás é o maior fabricante de religião. Pois ele conseguiu fazer uma religião partida do cristianismo. Saída do cristianismo, você sabia disso? Existe uma religião que descende do cristianismo. Uma não, várias. Várias religiões que migraram. Satanás não se opõe à religião, ao contrário, ele é favorável. Quanto mais religião para ele, melhor. Quanto mais religião para ele, melhor. Agora, Satanás tem um problema com o cristianismo. Quando se fala em cristianismo, aí não é bom para ele. Aconteceu, versículo 13, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Bom, os dois moços foram entregar a Deus aquilo que eles achavam que o Senhor era digno. E Caim foi e entregou aquilo que ele... É muito interessante esse texto, porque de uma maneira tão gostosa, Deus tenta atrair Caim, converter Caim, de uma maneira tão amável, tão explicada, tão destrinchada, mas não teve um bom resultado. Nem sempre o céu ganha, sabia? Nem sempre o céu ganha. Por quê? Porque às vezes a terra ela é tão convincente, as maldições são tão convincentes, o que você acredita é tão convincente, a sua personalidade é tão convincente, que às vezes o céu perde. E ali estava Caim, totalmente fomentado com a sua religião, com as suas ideias e com a sua maneira de adorar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o jeito certo de adorar a Deus? Que jeito é o certo de adorar a Deus? Qual é o jeito? O que você pensa? Que jeito? Vamos mudar a pergunta, então. Na sua opinião, você tem adorado a Deus do jeito certo? O que você acha? Você tem adorado a Deus do jeito certo? Bom, pastor, a Bíblia diz que o Senhor deve ser adorado em espírito e em verdade, ou seja, eu preciso viver e depois fazer, aqui e fora. Com sinceridade, com voluntariedade, aquele que se aproxima de Deus, fé, crer que Ele existe. E que mais? E que mais? Você adora a Deus do jeito certo? Adorar a Deus não é cantar. Não. Cantar é apenas um resultado e um fruto da sua adoração. Adorar a Deus... Não, você me responde, o que é adorar a Deus? Nós cantamos, adorador é tudo que eu sou. O que é um adorador? Caim era um adorador. Ele estava ali cansado, pesaroso do seu trabalho, todo envolto em tanta dificuldade, em tanto problema. Quantas vezes você chega no culto e você olha para Deus e você diz, Senhor, não tenho nada para te oferecer. Nada. Nada. Eu estou angustiado, eu estou triste, eu estou sofrendo. Aí o Espírito Santo diz, como não? Claro que você tem um coração. Ele pode estar em frangalhos, ele pode estar machucado, mas você tem um coração. Então alguns de nós dizem, não, mas sabe o que é Espírito Santo? Eu não quero entregar meu coração. Eu quero continuar vendo se eu dou um jeito no meu coração, se eu dou um jeito, e se eu resolvo isso aí eu mesmo. Se eu dou um jeito. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, se alguém vier pregar um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho, que não seja o genuíno, não o recebais. Satanás é o criador de religião. Ele cria religiões paralelas. Quando Ananias e Safira estavam dentro da igreja primitiva, eles estavam como? Numa religião paralela. O que é uma religião paralela? É aquela que o Espírito Santo não conduz. E Abel então oferece o seu sacrifício. Diga comigo, não há culto sem sangue. Não há culto sem sangue. Toda religião verdadeira, ela tem que ter sangue, ela tem que ter sacrifício. Religião, vamos usar essa palavra, para que muitos simpatizam com ela, religião sem sangue não existe, religião sem sacrifício não existe. Não existe religião sem sacrifício. Quando Paulo diz que nós temos que morrer para que Cristo seja visto em nós. Quero ler um texto com você. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, se você quiser abrir, ou então olhar no telão. 1 Pedro 2, 5, vós, porém, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é que Pedro diz que nós temos que oferecer? O que Pedro diz que nós temos que oferecer? Sacrifícios
espirituais. Agora, eu não sei o que é isso, pastora. Eu explico? 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre por toda parte, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa, em todo o tempo, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. 2 Coríntios 4:11. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O que é morrer? Vamos lá. O que Paulo quis dizer com morrer? Destituir o controle da sua vida, da sua personalidade. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu gostaria que você... É difícil entender esse negócio de morte do eu? Quem acha que é difícil? Assim, esse negócio de morre o eu, e o Espírito Santo vive, e Jesus vive. Quem acha difícil entender? Tá, então vamos lá, eu vou explicar. O que é morrer o eu? Matar a carne, matar a velha criatura, como você às vezes ouve as maneiras. O que é? Matar o eu, morrer a carne, matar a velha criatura, deixar Cristo, trazer a mortificação, é a sua personalidade. Tá, personalidade. De onde ela vem? Ela vem do que você viu, do que você aprendeu e das suas reações. Tá. A sua personalidade, com todos os seus hábitos, o seu jeito de ser, que desagradam a Deus, que não condiz com a Escritura, destitui o governo para dar ao Espírito Santo. A sua personalidade diz, bateu, levou. O Espírito Santo diz, vira a face. A sua personalidade diz, eu de novo, de forma nenhuma. O Espírito Santo diz, anda a segunda milha. A sua carne e a sua personalidade diz assim, agora eu não aguento mais, porque eu tenho um limite. O Espírito Santo diz assim, esvazie-se para que Cristo apareça em você. Isso é a morte do eu. É você destituir da sua maneira e do seu jeito. E deixar o Espírito Santo trazer o jeito de quem? De Jesus Cristo. Quem entendeu? O que Abel entendeu? Que não há culto sem sacrifício. Não adianta você querer agradar a Deus sem morrer, sem morte. Onde Abel aprendeu isso? Quando eles estavam nus e cozeram folhas de árvores para tampar a nudez. O que Deus fez? Sacrificou um animal inocente. Em Gênesis, volto lá com você e mostro, dentro da Escritura. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, um animal inocente foi sacrificado para tapar a nudez daquele casal. Ou seja, o primeiro sacrifício estava sendo feito. Abel aprendeu, porque Caim não. Porque alguns de nós aprendemos que não há sucesso, não há vitória sem sacrifício, e não há sacrifício sem o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo vai convencer um ser humano a deixar a sua vontade de lado, a deixar os seus padrões de lado e deixar o reino de Deus estabelecer-se. Nenhum ser humano sobre a face da terra, nenhum, pode ser o mais moralista, o mais correto, vai permitir a palavra de Deus governar. Somente o Espírito Santo pode convencer. Sem o Espírito Santo não tem culto. Sem o Espírito Santo não tem sacrifício. Sem o Espírito Santo não tem comunhão com Deus. Deus rejeitou Caim. Tudo bem. Tudo bem. Já não teve coisas na sua vida que Deus rejeitou, que você fez? Já não teve reações na sua vida que Deus rejeitou? Ok. Falhamos. Erramos, estamos às vezes equivocados. Qual é o passo? Arrepender-se. Senhor, me perdoa. Eu priorizei tal coisa e esqueci isso. Senhor, eu estava fermentado. Senhor, me perdoa. Pronto. Me ensina a fazer direito. Aí está
aqueles que sabem que não estão prontos. Aí está aqueles que estão na mão do Senhor. Senhor, me ensine a fazer direito. Senhor, me ensine a fazer direito. Senhor, me ensine a fazer do jeito que o Senhor gosta. Eu vivo para agradar o Senhor. Não adianta, se eu não tiver um culto que te agrade, se eu não cultuar, nada na minha vida vai dar certo. Nada vai fluir. Nada. E a Bíblia diz assim, que a reação de Caim foi frustração. Normal. Cita aí dentro de você 3 frustrações que você teve na sua vida. Vamos lá. 3 frustrações. É pouco, mas vamos lá. Pastora, primeiro meu casamento. Eu pensei que meu casamento ia ser uma coisa e não foi. Segundo, pastora, vamos ver meu trabalho. Eu estudei, me esforcei, sabe? Fiz curso, mas não deu certo. Estou dando exemplo, sabe? Terceiro, pastora, meus filhos. Investi, semeei. Tá, frustrações. Ok. Ok. A nossa lista de acertos, a nossa lista de bênçãos, a nossa lista de conquistas é muito maior que as das nossas frustrações. Ok. E essas frustrações, elas vão um dia parar de doer? Vão. Elas vão desaparecer? Não. Nunca. Não, elas não vão desaparecer. Elas vão parar de doer. Desaparecer, não. Elas sempre vão estar ali para lembrar você da sua escolha errada, da sua atitude errada, ou então daquilo que a gente vive na vida por aflições. Sempre vão estar ali. Agora, quando elas insistem em continuar doendo, elas vão causar dentro de você uma fermentação. Como é possível? Espera aí. Mas eu fiz tudo para dar certo. Mas o que eu fiz de errado não foi tão grave, foi com boa intenção. Mas não, mas não é possível o que está acontecendo comigo. Agora, eu poderia ter algo que eu não tenho. E aí você começa com as conjecturas emocionais dentro de você. Isso começa a fermentar dentro de você de tal maneira que começa a dar um gosto amargo na boca. Você já sentiu amargura? Quem sentiu amargura? Um gosto amargo, um gosto de abandono, um gosto de vitimização. Poderia ter tido um pai melhor, uma mãe melhor, eu poderia ter tido um casamento melhor, eu poderia ter. E você começa a projetar os seus esforços e a sua esperança em coisas, em utopia. E você começa a sentir um gosto amargo na boca. E aí você começa a encarnar aquilo, a encarnar aquele sofrimento, a encarnar aquela situação. De repente você, aquele amargor começa a fazer parte da sua características, chamando-se personalidade. Você começa a ficar rude, você começa a ficar seco, você começa a alfinetar, você começa a destilar pouco a pouco, em picadas, em gotas destilantes o seu veneno, e você começa aqui e ali, e as pessoas que te cercam ir para a vida, e de repente você olha para Deus e diz: encontrei o culpado. Encontrei o culpado. E então o coração se fecha para Deus. E você continua dentro da igreja. E alguns pregam, e alguns cantam, e alguns são diáconos, e alguns louvam, e assim por diante. E o seu coração está fechado para Deus. Em silêncio. Você não fala da sua amargura. Você não rasga o seu coração diante dele. E ele fala com você, e ele fala com você, e ele explica minuciosamente a vida para você, mas você não consegue digerir aquilo, e aquilo fica atravessado na sua garganta. Fala para mim, eu te entendo. Existem coisas na sua vida que poderiam ter sido bem melhores. Afinal, existem pessoas que fizeram menos que você e tiveram um resultado melhor, não é mesmo? Existem pessoas que fizeram menos que você, investiram menos, erraram mais e tiveram um resultado melhor que o seu. Eu entendo você. Mas a grande questão é isso aqui. É não digerir os acontecimentos da vida.
é receber os acontecimentos da vida de uma forma rude, amarga, como se Deus estivesse contra você, como se Deus quisesse o seu mal. Deus não queria perder Caim, Deus não queria o mal de Caim. No entanto, que o Senhor conversa com ele, o Senhor dialoga com ele. A Bíblia diz assim, que o Senhor veio até Caim, versículo de número 5, mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Nós temos inúmeros motivos para andar assim, ó. Inúmeras razões. Coleção de A a Z. De A a Z. O que foi? O que foi? Não gostou? O que é? E aqui, patada dali, e vai. E alfineta um, e alfineta... Inúmeras. Só que nós temos uma razão para sorrir, uma razão para ser feliz, nós temos uma razão para ser plenos, uma razão para acreditar no amanhã, uma razão para cantar, uma razão para ter ânimo, uma razão para ter esperança, uma razão para aprender, deixa para lá, passa por cima. E essa razão é Jesus Cristo. E só o Espírito Santo nos convence disso. Só o Espírito Santo nos ensina a termos uma vida e uma vida em abundância. E Satanás, ele quer domesticar a mim e a você, dizendo, olha como a sua vida é dura, olha como a sua vida é difícil, você mata um leão por dia, olha como você é uma pessoa centrada, como você é uma pessoa que todo jugo cai sobre você, todo peso é sobre você, e você vai dizendo, é mesmo diabo, só que você não o chama do diabo, você o chama de... sei lá, uma conversa íntima que você tem consigo mesmo. E você diz, é mesmo, tudo é sobre mim, eu que aguento, eu que perdoo, eu que entendo, e eu não aguento mais, e é tudo sobre mim. E você vai ficando amargurado, igual uma fera. E você vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. De repente aquilo encarna dentro de você, seu semblante cai, e você fica amargurado, e você fica ressentido. E quando você percebe, as canções não têm mais sentido, a palavra não tem mais sentido, o evangelho não tem mais sentido, a minha vida é muito séria para isso, os meus problemas são muito graves, esse negócio de abrir coração, de quebrantar a alma, esse negócio de chorar diante de Deus, Deus sabe o que eu vivo, o que eu passo, a minha vida não é fácil. Caim era desse jeito. Esse negócio de sacrifício, esse negócio de ir até o meu irmão e aprender, esse negócio, não, é o seguinte, Deus tem que aceitar do meu jeito, da minha maneira, é isso aqui que eu tenho, é isso aqui que Deus tem que aceitar. Deus não aceitou, eu ofereci certamente os melhores das minhas hortaliças, e Deus não aceitou, e Deus não recebeu. Como é possível isso? E o culpado sempre é Deus. E a Bíblia diz no versículo 6, e o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Pergunta, por que descaiu o teu semblante? Duas perguntas sem respostas. Isaías diz assim, por que vim eu e ninguém respondeu? Por que vim eu e ninguém compareceu? Por que falei e ninguém respondeu? Você responde às questões de Deus para você? Por exemplo, filha, filho, por que você está fazendo assim? Filho, por que você ainda está desse jeito? Filho, você não é vinagre que curte. Já viu curtir? Tem gente que escuta aqueles gospel melancólico, e aí dobra o joelho no chão para chorar, aí fica pensando na infância, o quanto foi abandonado, aí fica pensando na traição que já sofreu, aí fica pensando no abandono. Peraí, você não é vinagre para ficar curtindo essas coisas? Será que nós temos respostas para aquilo que Deus pergunta sobre nós? Onde você está indo? Até onde você quer? O caminho de Caim tem um começo, tem a trajetória e tem um fim. Ele estava na trajetória. E o Senhor pergunta para ele, e ele era esse momento dele falar com Deus. Senhor, eu não gostei. Podia. Deus não perguntou, ele podia falar. Deus não ia replicá-lo, porque Deus sabia o que havia no coração dele. Eu não gostei. Por quê? Porque eu suo minha camisa. Foi um trabalho de ano
Foi uma situação difícil e eu dei o meu melhor. Tudo bem, não tinha sangue, mas é o meu melhor. E o Senhor não aceita, e o Senhor recusa. Por quê? Olha, Caim, porque você já sabe. E assim ia o diálogo. Mas por que Caim silencia? Porque ele já sabia tudo o que Deus tinha para dizer para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se afasta de Deus, porque sabe o que Deus vai dizer para você, isso tem nome. Qual é o nome disso? Rebelião. Eu sei o que Deus vai me dizer, e eu sei, e você sabe o que Deus vai te dizer quando nós erramos. Nós sabemos. E nós temos que ter humildade para baixarmos a nossa cabeça e dizermos, sim, Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. Por que descaiu o seu semblante? Por que você está irado? Qual é a razão dos seus sentimentos? Se o Senhor perguntar para você, qual é a razão da sua ira? Qual é a razão do seu mau humor? Quem é mal-humorado aqui? Levanta de manhã mal-humorado. O que é isso? A velha criatura. Você já aprendeu nessa noite o que é a velha criatura. A velha criatura faz você acordar mal-humorado. Então o que você precisa? Você precisa de Cristo dentro da sua vida e dentro do seu coração. Você tem obrigações, você tem responsabilidades. Deus não sabe disso? Claro que Deus sabe. Claro que Deus sabe. Versículo de número 7. Deus começa a explicar para Caim. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Não está escrito bom aqui. É bem. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. O que é o bem? O bem é o que Deus quer, quando Deus quer e como Deus quer. Isto é o bem. Se bem fizeres, o Senhor estava explicando para ele. As coisas da nossa vida são explicadas. Deus explica as coisas para nós. Se você fizer bem, você teria sido aceito. Mas ainda há tempo, Caim, se fizeres bem, ou seja, o Senhor estava dizendo, vai de novo, Caim, faz de novo. Você vê aqui que a repreensão e a explicação, ela está, que tempo que ela está? Se bem fizeres, o Senhor diz assim, se você tivesse feito, não é isso que Deus diz, se bem fizeres, ou seja, dá para ser agora no presente, vamos lá, vamos fazer, é certo que você vai ser aceito. Sabe, o Evangelho ele é tão maravilhoso que ele nos dá oportunidade para mudar. Só que a vontade sua de mudar tem que ser maior que o amor que você tem pelo seu jeito. A sua vontade de mudar tem que ser maior que o seu amor pela sua personalidade. Senão não funciona, vai ficar uma utopia. Tem que ser maior. O seu amor pelo Espírito Santo, o seu amor pelo reino, a sua prostração. E a Bíblia diz assim, que Deus olha para ele e diz assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Ele silencia, não tem resposta. Então o Senhor passa para o segundo ponto. Ele percebe a graduação no coração de Caim. Ou seja, primeira recusa de falar o que sente. Segunda recusa de fazer certo. Terceira situação, agora é com você e com o pecado. Primeira chance que o Senhor nos dá, fale o que você sente, abra o seu coração. Fala tudo o que existe dentro de você. Segundo, eu vou te ensinar a fazer direito, eu vou te ensinar a fazer certo, eu vou te ensinar, olha o nosso Deus de oportunidade. Terceiro, agora o Senhor olha e explica para ele uma palavra que traz uma clareza imensa. Ele diz assim, preste atenção no que o Senhor diz para ele. Se não fizeres bem, uma ação. Se você não fizer bem, continuando, qual é o próximo passo? Você vai receber uma visita na sua alma. Se você não fizer bem, você vai atrair uma pessoa. Quem é essa pessoa? O Senhor começa a falar aqui sobre pecado. Caim é a primeira pessoa que o Senhor fala sobre pecado. O pecado vai bater à sua porta. Você vai receber uma visita. E essa visita será de Satanás. E ele vai trazer o pecado para bater à sua porta.
Você rejeita mudar para as boas coisas de Deus. Você rejeita fazer o bem, para os milagres, para um bom casamento, para uma boa vida. O diabo vai bater a porta. E então, ele vai colocar o que você deseja, sem custo, sem sangue, sem sacrifício. Só que isso será a sua destruição. O diabo nunca vai exigir de você nenhum tipo de sacrifício. Ele não vai exigir de você nenhum tipo de mudança. Ele dá o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Sexo, prazer, alegria, dinheiro. Ele dá o que você quer, só que o custo é alto. Você está achando difícil, Caim? O meu jeito? Você achou complicado, complexo? Porque eu quero sangue, porque eu quero sacrifício, porque eu quero que você aprenda, eu quero te ensinar. Tudo bem, tudo bem. Só que você vai receber uma visita, e ela vai bater a porta do teu coração. E ele será o diabo, e ele vai te apresentar o pecado, e você vai desejá-lo ardentemente, passando por cima de etapas, sem ter nenhum tipo de crescimento e nenhuma exigência. E você vai sentir algo dentro de você muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. E o seu desejo vai ficar somente contigo. Eu vou estar fora. Eu vou estar fora. Eu não vou ajudar você. Sobre ti será o seu desejo e você vai ter que dominá-lo. Estou aqui com você. Não te deixei sozinho. Estou aqui, estou te explicando. Por que você está chateado? Por que você está irado? Por que você está com o semblante caído? Eu quero ensinar você a fazer bem, a fazer direito. Mas se você insiste, se você continua querendo fazer do seu jeito, se você quer continuar com a sua religião, se você quer continuar com os seus métodos, se você quer continuar com a sua personalidade, se você quer continuar trazendo as agruras e os espinhos lá de fora para o seu relacionamento comigo, então o pecado vai bater a porta da sua alma. E você vai ter que dominar o desejo. Pois bem, Caim começa um estágio de progressão, de frustração, de ira, de semblante caído, de silêncio para com Deus, de rebelião, agora para uma ação de homicídio. Ele chama o seu irmão para o campo e ele mata o seu irmão. O problema de Caim não era com Abel. O problema de Caim era com ele mesmo. O seu problema não tem nada a ver com ninguém. Não é por causa de uma pessoa que você é infeliz. Não é por causa da outra pessoa que você é mal-humorado. Não é por causa de ninguém que você é do seu jeito. Você é do seu jeito por causa de escolhas que nós fazemos diárias, simples, complexas e assim por diante. O problema de Caim não era com Abel, o problema de Caim era com ele mesmo. Você não é feliz porque o seu cônjuge te decepcionou, te traiu. Você não é feliz porque os seus filhos frustraram seus projetos. Você é feliz porque você decidiu ser infeliz. É por isso que você é infeliz. Você não é feliz, você decidiu ser infeliz. Quando é que nós decidimos ser infelizes? Quando nós não abrimos o nosso coração para Deus. E despejamos diante dele todas as nossas frustrações, todas as nossas dores, todas as reprovações, tudo aquilo que nós não gostamos da nossa vida. Não tem coisa que você desgosta da sua vida? Ou será que é só eu? Só eu? Não tem coisa que você desgosta da sua vida, então? Essas coisas têm que ir para o altar. Essas coisas. As coisas que você desgosta com você mesmo, as coisas que você desgosta com a vida. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Caim começa com o trabalho, depois parte para a religião, frustração, silêncio, rebelião, ação homicida e depois a maldição e condenação. O que você vai orar nessa noite? O que você vai falar com Deus? O que você vai falar com Deus? O que você vai pedir ao Espírito Santo de Deus nessa noite? O que você vai pedir ao Espírito Santo?
Se você puder dobrar os seus joelhos no chão, dobre os seus joelhos no chão. Vamos fazer um período de oração. Nós vamos cantar aquela canção nova do Espírito Santo. Fale com o Senhor. Uma boa solução seria você rasgar seu coração nessa noite e falar para o Senhor tudo aquilo que está engasgado dentro de você. Caim recusou o diálogo amistoso, compassivo de Deus. Fala para o Senhor que você não está gostando da tua vida. Fala para o Senhor que você não está gostando do culto que você está prestando a Deus. Fala para o Senhor que você não está gostando do jeito que a sua família está sendo conduzida. Fala para Ele aquilo que vem dentro do seu coração. É o momento seu agora de rasgar o seu coração diante de Deus. O Senhor conversou com você nessa noite. Ele conversou comigo nessa noite. Vamos desinfeccionar as nossas frustrações. Vamos desintoxicar as nossas almas. Fala com Ele agora. Ele está ouvindo você. Ele está ouvindo você. A atmosfera já. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Teu Espírito. Oh, Espírito Santo. Aqui. Espírito Santo. As evidências surgem. Oh, Babaxi. Oh, Babaxi. Deixa o Espírito Santo mover sua oração. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve.
Clama pelo Espírito Santo. Espírito, Clama pelo Espírito Santo. Clama. vem sobre Clama pelo Espírito Santo. nós, te desejo. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre os nossos corações. Oh, recontiano deresure canta lavashuri anda lavas. Vem, Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, ensina-nos. Mova-se sobre nós. Mova-se sobre nós, Espírito Santo. Mova-se sobre nós, mova-se. Mova sobre a sua igreja. Espírito Santo. Recontiano deresure canta lavashuri anda lavas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Clame pelo fogo do Espírito Santo. Clame pelo fogo do Espírito Santo. Ore contiano deresure canta lavas. Iori canta lavashuri anda lavas. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre nós. Derrama. Derrama sobre nós. Ore contiano deresure canta lavas. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Derrama sobre o teu povo. Derrama-se sobre o teu povo a unção. Oh, alegria. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Ore contiano deresurianda lavas. Oh, vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Restaura, transforma, inunda. Vem, Espírito Santo de Deus. Conquiste os corações. Conquiste as almas. Oh, Espírito Santo. Destrua toda obra do inimigo. Todo fermento de Satanás. Toda confusão, toda dúvida. Oh, Espírito Santo de Deus. Toda dúvida, toda confusão, toda incerteza. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. 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 Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Oh, recontiano deresurianda labas. Oh, vem, Espírito Santo sobre o teu povo. Não há culto sem sacrifícios. Não há culto sem sangue. Oh, Babaxia, derrama sobre nós. Derrama sobre nós a tua unção. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós. Derrama, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, alcançando os corações, quebrantando os corações, trazendo libertação do domínio do governo da personalidade, do governo das trevas, da maldição desta vida, deste mundo. Este filho seu, meu Senhor, que está cansado, essa filha sobrecarregada pelos espinhos, abrolhos e agruras desta vida, limpa esse coração agora. Limpa esse coração desse cansaço, dessa fermentação dessa terra, dessa vida. Ensina, meu Senhor, ensina que os sacrifícios é o único meio de não nos contaminarmos com este mundo. A abnegação, a renúncia, a morte do eu é o único meio de não trazermos o mundo para o nosso relacionamento contigo. Ó Espírito Santo de Deus, ensina-nos a sacrificarmos, ensina-nos a abnegarmos a nossa vontade, o nosso querer, o nosso jeito, a nossa maneira, e deixar com que Cristo viva dentro de nós. Espírito Santo, traga Jesus. Traga Jesus. Diga para o Espírito Santo que você quer Jesus. Diga para o Espírito Santo que você quer Jesus. Fala para o Espírito Santo: eu quero mais de Jesus dentro de mim. E eu sei que Jesus disse que o Senhor iria falar de Jesus para mim, e que o Senhor iria trazer mais de Jesus para mim. Diga para o Espírito Santo: me dê mais de Jesus.
Me dê mais de Jesus. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, do Teu amor, da Tua amizade. Jesus, eu sobrevivo por meio da Tua amizade. Diz para Ele, Senhor, que nada esteja entre a minha amizade e o Senhor. Diga para Ele agora. Diga para o Espírito Santo, traz mais de Jesus para mim. Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Oh, Babaxia, vem Espírito Santo de Deus. Mova-se sobre nós. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos cantar essa canção com toda a força, clamando ao Espírito Santo de Deus, que venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que o governo do Espírito Santo se estabeleça sobre as nossas almas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem Espírito Santo, vem, oh aleluia. Espírito Santo, nós não fazemos parte da igreja que te esqueceu. Nós não fazemos parte da igreja que te despreza. Espírito Santo, nós não fazemos parte da igreja que te tem como uma força, como uma energia, ou com confusões. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Alguns de nós estão frios há muito tempo, que nem sabem mais a diferença. Espírito Santo, coloca fogo sobre as nossas vidas. Está faltando fogo. Não está faltando saúde. Não é dinheiro que está faltando. Não é oportunidades. Não. Não é saúde. É o fogo do Espírito Santo. Ei, Babaxia. Se nós tivermos o Teu fogo, nada vai nos faltar. Nada. Derrama fogo sobre nós. Espírito Santo de Deus, aviva o Teu povo. Tira a religião. Quebra o nosso jeito, o nosso cansaço, a nossa maneira. Deus, dai-nos mais do Teu Espírito Santo. Dai-nos mais do Teu Espírito Santo. Derrama fogo sobre nós. Batiza-nos com fogo. Oh Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Nós clamamos, vem Espírito Santo, vem consertar a nossa vida, vem acender o Teu fogo em nós. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, perdoa-nos, perdoa-nos pela maneira que temos vivido, perdoa-nos pelos altares frios, sem sacrifício e sem sangue. Resolvemos sofrer lá fora, os nossos sacrifícios são lá fora, as nossas dores e lágrimas são lá fora. Perdoa-nos, Espírito Santo. Vamos trazer as nossas dores para o Teu altar. As nossas lágrimas voltarão a serem derramadas no Teu altar. Os nossos corações não se abrirão mais lá fora, mas em Tua presença. Diga para o Espírito Santo que o seu cristianismo não se baseia em grupos de amizades dentro da igreja. Diz para ele que o seu cristianismo não se baseia na liturgia particular sua. Diz para ele, diz para o Espírito Santo que o seu cristianismo está no altar da cruz. Diz para ele: eu preciso de Ti, Espírito Santo.
Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu sinto saudades e falta de Ti. Eu não quero mais ficar longe de Ti. Diz para Ele. Diz para Ele. Eu quero voltar a ter uma chama acesa dentro do meu coração. Diz para Ele. Eu quero ter sede de orar, eu quero ter sede de vir à sua casa, eu quero ter sede da tua palavra, eu quero ouvir a tua voz, eu quero voltar a falar em línguas estranhas. Diz para Ele. Eu quero voltar a ouvir a tua voz. Diz para Ele, diz para Ele. Diz: eu te amo, Espírito Santo. Tu és o meu amigo, meu consolador. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te amamos. Nós te amamos. Precisamos muito de Ti. Muito. Para que nenhum de nós entremos no caminho de Caim. Por favor, Espírito Santo, nos ajude. É do Teu jeito. É da maneira que o Senhor quer nos ensinar. É o jeito que o Senhor mostra. É o jeito que o Senhor ensina. Tudo bem, amém, amém. É do Teu jeito, Espírito Santo. É da Tua maneira, é da Tua maneira, é da Tua maneira. É da Tua maneira. Perdoa-nos. Perdoa-nos, porque a vida, a terra, nos perdoa. Nos influenciou. Maculou o nosso coração. E nós nem percebemos, a Tua igreja nem percebeu. E quando nos damos conta, estamos cansados, abatidos, prostrados, alegres por coisas secundárias, animados por coisas terrenas. Nos perdoe, Espírito Santo. Traga-nos de volta. Traga-nos de volta ao altar. Converta-nos novamente ao quebrantamento, à consagração. Converta-nos, Espírito Santo. Amém. Vamos continuar cantando. Deus te abençoe e vá em paz em nome de Jesus.